joga pro alto e reza. Haja coração. Olha a batida! Selvagem porteiro do Enem. Bom momento, caro ouvinte do podcast da Dream Team. Eu sou o Ellerson Fraga e vocês sabem qual é o nome do pai do Gatito Fernandes? Não faço ideia. Have no idea. É Gato Fernandes. E qual é o nome do filho do Gatito Fernandes? Filho do Gatito Fernandes. É Gatitito. Bom, meu nome é Lucas e eu ainda não tenho muito mais a dizer. Eu sou o Vinícius. Eu sou o Felipe, primeira vez aqui com vocês. Sou o Fraga e hoje a gente vai ver um pouquinho porque a melhor coisa que pode acontecer pro futebol brasileiro esse ano é o Santos ser campeão brasileiro. Meu nome é Flávio, eu sou fã dos times da Filadélfia e hoje vamos ver o destaque negativo do Brasileirão, que é o Cruzeiro. Bom, pessoal, nós vamos falar hoje sobre Brasileirão, a volta do nosso queridíssimo campeonato de futebol nacional. Vamos dar uma volta pela América falando sobre a Libertadores e vamos falar sobre tudo isso e um pouco mais. Muito bem, pessoal, antes de começarmos aqui nosso podcast, eu queria pedir uma licencinha aqui para falar sobre o nosso blog, que antes mesmo de sermos um podcast, nós temos um queridíssimo blog. E você pode visitar nosso blog pelo site dreamteam.travel.blog e ou você pode acessar pela descrição dos nossos programas, vai estar sempre o link do nosso podcast. Temos também uma conta no Instagram, onde nós vamos postar sempre que tiver um texto novo ou um novo programa. E temos também uma conta no Twitter. Siga nosso site, siga nossas redes sociais e fique a par do mundo esportivo. Muito obrigado e vamos pro podcast, que esse episódio está muito bom. Vamos lá para o Brasileirão, caros colegas de mesa. Nosso queridíssimo campeonato esportivo. O campeonato mais amado do mundo, esportivo e futebolístico. Brasil, Zil. O que vocês acham da volta do Brasileirão aí, que ficou numa pausa angustiante para outra angustiante Copa América, que virou um cariocão das seleções, e ano que vem vai ter de novo. Pois é, né? É o novo carioca. Parece que não foi bom pro líder. Palmeiras voltou. Não venceu ainda, né? 3 jogos. Venceu no Brasileirão. Foram 3 jogos. No Brasileirão não 3 venceu. jogos. Voltou contra o São Paulo. Empatou com o São Paulo e... Empatou com o São Paulo. Perdeu pro Ceará. Isso mesmo. Tomou um pau do Ceará. O caso interessante do Palmeiras é que dificilmente tomava gols e tomou 2 gols contra o Ceará. Ia tomar 2 gols contra o Inter se não tivesse aquele gol que, ao meu ver, foi mal anulado. E tomou 2 gols também contra o Godoy. Então, o que segurava o Palmeiras era a defesa e parece que depois dessa pausa, não sei como vai ser. O Palmeiras, sem a defesa, passa a ser um time bem comum, né? Pelo menos nas mãos do Filipão, que não prioriza muito o sistema ofensivo do time. Mesmo com tanto investimento? Então, os jogadores, eles precisam de uma mínima tática, né? Para conseguir jogar. E parece que o Filipão treina mais o âmbito defensivo do time. Quando isso não surge, talvez seja só isso, né? Quando esse sistema defensivo não surge o efeito que deveria, o time passa a ser um time comum, já que no ataque não faz tanta coisa quanto deveria. Nos últimos jogos, o destaque do Palmeiras venceu o goleiro, vencendo o Everton. Contra o São Paulo mesmo, se não fosse ele, talvez teria perdido, se não fosse o São Paulo também ter jogado mal o segundo tempo. Contra o Inter também, ele foi o destaque do time, então você pode ver que alguma coisa tá errada lá depois dessa pausa. Ainda falando da... crise. Ouvimos crise? Tá muito cedo pra falar em crise no Palmeiras, né? O Palmeiras tem um elenco muito grande pra poder buscar o título brasileiro, pra poder buscar o título da Libertadores. Ou pra perder todos os 3. Ou pra perder todos os 3, mas o esperado é que ganhe pelo menos um. E, infelizmente, eu acredito que pode ser o Campeonato Brasileiro. Por futebol apresentado, eu preferia que o Santos fosse campeão. Fugindo um pouquinho do Brasileirão, mas falando da defesa do Palmeiras, assistindo o jogo, e eles jogaram com a defesa titular, Luan e o Gomes. E o Gustavo Gomes, e foram 2 gols assim que eu achei muito bizarro. Um não foi gol, né, que o nosso queridíssimo atacante perdeu o pênalti, mas foi um puxão ridículo na entrada da área, e um segundo que meio que foi entre os zagueiros, mas foi nas costas do lateral esquerdo, Diogo Barbosa. O cara entrou sozinho na área, parecia uma defesa bem comum. A espinha dorsal do time é a defesa, então é a partir da defesa que o time começa a criar já seus ataques, então... E tanto que é um time que tomou 5 gols em 11 jogos, e aí 3 jogos eles tomam 6 gols.
tinha estatísticas que eu não vou lembrar agora ao certo, mas eles estavam, tipo, muitos dos minutos sem tomar gol. Muitos mesmo. E aí volta da parada que deveria melhorar o time. Eles voltam com uma defesa pior, é meio estranho. E o Felipão tinha falado que a pior coisa que podia acontecer pro Palmeiras antes dessa parada era a parada, porque o que você menos quer é, tipo, você tá num nível alto e ter uma pausa, e além da pausa é, tipo, os jogadores não treinarem, porque eles vão ficar um período descansando em casa, tendo férias e tudo mais, até voltar e pegar de novo o ritmo e tal, é a pior coisa pra um time que já tá vindo no embalo. É igual aquele jogo de Libertadores, que o time tá ganhando, e aí começa a parar o jogo pro outro time não pegar a intensidade no jogo. E essa pausa aí quebrou o time do Palmeiras por enquanto. Mas como o Felipe falou aí, é um time que não tem um elenco aí desgraçado. Absurdo. Vamos chegar nas transferências, mas parece que vai chegar mais 2 jogadores. Chegou mais 2. O investimento lá é coisa surreal. Não é algo que anda em falta. Mas a gente tá vendo aí que, pelo menos no momento atual, nessas rodadas que passaram depois da Copa América, que os times que têm mais dinheiro, eles não estão conseguindo fazer valer em campo, como pode ver o Flamengo. Não se comemora a goleada em cima do Goiás. Não falei do meu time, não. Meu time Não, foi ele que meteu 6-1 no Goiás. Ah, sim, o nosso foi Chapecoense. Então, o Flamengo vem mal desde depois da parada, né? Claro que tem que dar um tempo pro JJ, porque ele é novo, acabou de chegar e tá conhecendo o elenco ainda, mas o Cruzeiro é aquilo, a gente conhece o estilo do Mano, mas o Cruzeiro, eu não vou entrar no mérito de dívidas ou não, mas o Cruzeiro tem um elenco que é dos mais fortes do país. Não faz um bom campeonato, na real não faz um bom campeonato brasileiro por completo, desde antes da parada, né? Se estivesse cagando e andando pro Brasileirão e focado só nas eliminatórias, que é onde eles ganham tudo. Em Copa do Brasil tá aí que eles ganharam 2 seguidas. Os caras estão 7 jogos sem vencer. Outro exemplo disso, até de não ligar para o Campeonato Brasileiro, a gente pode falar do Grêmio, que no início da competição era apontado como um dos candidatos e hoje ocupa a 11ª colocação da tabela, com o futebol que no Campeonato Brasileiro não vem sendo bom. Claro que em outras competições de mata-mata o time vem indo bem, mas até agora no Campeonato Brasileiro não mostrou serviço, longe do que o torcedor esperava no começo do ano. O Grêmio ainda tá na Libertadores? Tá. Passou já de fase da Copa do Brasil. O Grêmio, de todos esses times que são considerados fortes aqui no nosso país, é o que menos tem um elenco profundo, né? O Renato é conhecido trabalhar com pouco e conseguir ressuscitar essa palavra. Ressuscitar. O português, claro, ele tira leite de pedra. Isso. O cara é o mestre dos magos. Exatamente. Ele consegue ressuscitar alguns jogadores, mas se você olhar para o elenco do Grêmio, mesmo os jogadores ressuscitados, entre aspas, não fazem um número tão grande, o que deixa o Grêmio com um elenco curto e o que faz com que o Renato priorize as competições que ele acha mais importante. Ao meu ver, o Grêmio deveria, agora eu acho que já era hora do Grêmio começar a olhar um pouco mais para o Campeonato Brasileiro, até porque já venceu a Libertadores, então eu acho que deveria olhar com um carinho especial pro brasileiro, mas isso não parece ser o que o Renato pensa. E o Grêmio tá há muito tempo sem ganhar o Campeonato Brasileiro. Se eu fosse torcedor do Grêmio, depois da Libertadores, eu queria que o time focasse agora no Brasileirão e não na outra Libertadores. Eu sei que a Libertadores é um dos campeonatos mais interessantes, mais emocionantes que se tem, mas brasileiro também é um campeonato muito importante, mais ainda do que a Copa do Brasil. O negócio é que eles são 11 pontos atrás do Palmeiras líder, né? Então eles têm que dar uma arrancada muito boa pra chegar no Palmeiras, mas pô, o Brasileirão é longo também. Eles têm que fazer. Então dá tempo, eles têm que fazer o que o Palmeiras fez ano passado. Tirar 13 pontos do São Paulo. É porque o começo do ano do Palmeiras ano passado foi terrível, tava um time muito ruim. E aí os caras só ganharam tudo depois. Olhando a tabela, não é uma campanha pífia igual a do Cruzeiro, mas tem que tomar cuidado, e já aconteceu muito isso de times priorizarem outras competições e depois ficarem sofrendo para se manter no Brasileirão e tudo mais. Eu acho que não vai ser o caso do Grêmio. Meio que eles estavam fazendo isso nos outros anos, né? Tipo, eles estavam bem no Brasileirão, mas chegavam na Libertadores e eles só focavam na Libertadores. E aí não ganhava o título do Brasileiro. Tanto que foi o que? Acho que 3 anos atrás tava 3 ou 2 que tava Palmeiras, Grêmio brigando ali. E aí o Grêmio ficou com a Libertadores quando ganhou. Quando ganhou a Libertadores e depois perdeu o título brasileiro. No caso do Grêmio, no caso de elenco, como o próprio Lucas tinha falado,
é nítido que o time precisa de algumas peças. Por exemplo, esse ano o Renato tem apostado muito no André e todo torcedor do Grêmio não quer ver o André no time. Você acha que o Jael faz falta? Olha, é aquela, você não sabe. Então, você não sabe quem é pior. Nesse caso, pro torcedor, o melhor é sempre quem tá no banco, porque você coloca o cara pra jogar, o cara não dá o resultado. É uma posição pro Grêmio. Volta Marinho, bem isso. Tem o Viseu lá, pô. Viseu se machucou. O Viseu saiu do Flamengo, só machucou depois. O Grêmio carece muito de um centroavante, de um atacante. E O Viseu seria uma boa alternativa, que ele terminou, antes da Copa América, ele terminou em alto, assim. Ele entrou fazendo gol e tal, mas infelizmente voltou agora e se lesionou. Eu gosto do Vocês Viseu. sabem qual é a lesão dele? Quanto tempo? Se não me engano foi tornozelo, eu não lembro Mas agora. fudeu alguma coisa ou só tô Não, acho que foi uma ruptura leve no ligamento, alguma coisa assim. Eu não lembro Isso daí agora. dá mês, né? Ruptura leve dá um mês. Aqui tem informação, eu digo que Felipe Viseu passará por uma artroscopia, já deve ter passado com essa notícia que é de 12 de julho, e ele vai ficar por 12 meses. Ele machucou 12 meses, um ano? Por 2 meses. Caralho, Ele meu, que porra é essa? é. A perna saiu do corpo? Foi uma luxação no joelho esquerdo, vai ficar 2 meses fora. Ô, cambada de perna de pau, se ninguém aparecer, dá pra mim que eu chuto. Ali atrás do Palmeiras temos Santos e Flamengo. Mais próximo ali é o Santos empatado, né, na liderança. Você ia dizer que o Santos deveria ser campeão dessa edição. Por quê? Os técnicos brasileiros, eles têm aquela famosa grupinho que sempre olha torto pros técnicos estrangeiros, muito por conta do não aceitarem algo novo. Então, por exemplo, Aguirre veio, só que ele joga do mesmo jeito que todo mundo. Então, ele foi mais aceito assim, então ele entra nessa rodagem que tem os técnicos do Brasileirão. E o Sampaoli não, ele veio, colocou algo novo, aumentou o sarrafo, fazendo muito com muito pouco. Então, você pode ver que o começo do ano do Santos foi terrível. Bruno Henrique indo embora, Gabigol indo embora. E mesmo assim, ele conseguindo fazer um bom trabalho. Além do ele brigando com o Pérez. E mesmo assim, o time indo muito bem, jogando muito bem. E brigando lá em cima mesmo com o elenco. A comparação com o Palmeiras é muito inferior, por conta não tem muito banco. Então acho que é muito bom, tanto o Santos ser campeão ou o Flamengo, por conta do Jorge Jesus, é quebrar essa visão que os técnicos brasileiros têm contra os estrangeiros, que em alguns casos eu acho que é até questão de xenofobia. Tem comentado o Liverpool que uma vez que é uma das coisas mais ridículas que eu já ouvi. Então, acho que uma das melhores coisas seria o Sampaoli ser campeão por representar isso, ter essa quebra desse grupinho de técnicos que existe no futebol brasileiro. Seria um exemplo, né? Não só de alguém de fora ganhando, mas alguém de fora ganhando, jogando futebol. Sim, jogando pra frente. Que acho que muitas pessoas esquecem que o jogo de futebol é feito para fazer o gol. Você comemora o gol. Claro que defesa é muito importante, eu não estou falando que defesa não vale de nada, mas, por exemplo, na minha visão, você jogar por um 0-0 é uma das coisas mais medíocres e desinteressam. Geralmente quando principalmente o pessoal de fora, assim, a gente escuta muito que o futebol brasileiro é aquele futebol daqueles atacantes que jogam pra frente, vai pra cima, rabisca, criativo e tudo mais. E todos os técnicos brasileiros que têm mais famas, assim, igual o próprio Filipão, eles utilizam táticas que privam essas qualidades dos jogadores. Então é um futebol que dá menos criatividade. É um futebol objetivo, eficiente, mas foge um pouco das características dos jogadores que o pessoal costuma falar que é o futebol brasileiro. E o São Paulo tá fazendo isso, tá fazendo esses jogadores jogarem acima do que podem até. O Jean Mota deitou no começo do ano, beleza que era paulista, mas mesmo assim. Diego Pituca vem muito bem, então ele consegue tirar mais dos seus jogadores e fazer o futebol brasileiro. O futebol do Santos parece mais que o futebol brasileiro que é visto, que é falado, mas assim, que deveria ser, né? Que deveria ser o futebol brasileiro. Isso. Uma coisa também é que, tipo, pra galera que é jovem, tipo, os times de fora começam a olhar mais pra esses times que tem técnicos, tipo, europeus, né? Igual, tipo, no caso do Flamengo e do Santos, porque o time de fora europeu olha pra cá e vê, tipo, que é um moleque que tem potencial. Ele continua tendo esse potencial, sendo treinado por um treinador que segue estilo europeu, assim, de futebol. Então, se esse cara tá dando certo com esse treinador, então aqui na Europa, certeza que ele vai ter o potencial. E pode continuar sendo bom pro time brasileiro por causa disso, né? Porque não só pros times que tem técnicos que seguem essa metodologia, mas a troca que tem entre eles pode ser muito boa. Porque, tipo, os times vão olhar, pô,
isso aqui dá certo, então dá pra gente mudar e tentar fazer isso daí. O que mais difere o Sampaoli do resto dos treinadores aqui no Brasil é que, por exemplo, o Palmeiras contratou o Zé Rafael no começo desse ano. E o Felipão muitas vezes foi indagado porque que o Zé Rafael não tinha espaço, e o Felipão sempre dizia que o Zé Rafael era da mesma posição do Dudu, o que claramente não é. Por exemplo, o Felipão não conseguia tirar o melhor do Zé Rafael. Já no caso do Sampaoli, ele, com os jogadores que ele tem, ele faz as fraquezas deles serem ocultadas no esquema de jogo dele e fazem as características boas dele serem amplificadas, o que acaba fazendo o Santos ser esse time vistoso que vem sendo esse ano. Eu ia dar uma cornetada no Zé Rafael, que tanto no jogo contra o Inter quanto no jogo do Ceará ele sentiu o jogo. Nos dois jogos o Palmeiras não entrou na intensidade que deveria, e um dos jogadores, ao meu ver, que mostrou isso no jogo foi o Zé Rafael. Pra mim teve um pouco menos de falta de combatividade e tal. Então, só um momento corneta. Famoso pipoquinho? Não fala isso. Isso é horrível. Jogador profissional no pipoca. Eu gosto do Zé Rafael. Gosto dele como jogador também, só que eu acredito que ele não deveria ter ido pro Palmeiras. Eu acredito que ele deveria ter ido pra outro time. O Vasco. Pro Santos mesmo, que não tem ninguém na posição. É que o Santos também não tem dinheiro. Não tem dinheiro, eu sei, mas tipo, eu quero dizer que ele deveria ter ido pra outro time. Eu não tinha dinheiro pra comprar Coelho, mas enfim, deveria ter ido pra outro time porque ele ia ter mais tempo de jogo. Ele poderia, quem sabe, ser o dono do time, dependendo do time que ele fosse. Poderia ser o cara, o 10, o cara que vai resolver. Coisa que no Palmeiras... Você acha que o Zé Rafael no Bahia, dependendo do time. No Bahia ele tava sendo o cara do time. Então provavelmente ele já não queria mais ser isso. No Flamengo ele ia deitar. Eu também acho que deitaria. Também acho. Porque aquele cara que ele é aquele cara que ele destrói e constrói. E uma das coisas que por isso que o Cuejá tá perdendo um pouco de espaço, é porque aquele cara, o Cuejá é o cara que destrói. E o Zé Rafael destrói e constrói. O Cuejá, ele gosta muito de fazer passo lateral, né? Que no começo do Flamengo ele jogava muito mais pra frente do que ele começou, mas aí ele perdeu essa... Bota o Zé Rafael no Fortaleza do Rogério Ceni pra você ver se ele não destrói. É isso que eu ia falar agora, caro Felipe. Você ia falar de um falamos de treinadores alternativo, estrangeiros. É o tipo de treinador, sabe? É que nem o Fraga tava falando. Tava falando sobre os treinadores brasileiros que acabam tirando, entre aspas, essa fama do jogador brasileiro ser de driblar e ir pra frente. A gente tem outros treinadores brasileiros, como por exemplo o que tá no Fluminense, o próprio Rogério Ceni. Que é essa nova safra. Bota o jogo pra frente. Outro bom treinador novo que joga pra frente, quebrando também esses treinadores mais antigos que, convenhamos, eles retrancam muito e às vezes até ganha campeonato, é bom pro time, mas o torcedor do time não fica feliz em ver o futebol que o time apresenta. Eu acho que o único time que aceita isso é o Corinthians, assim, tá na tá escrito na lápide do estatuto do clube que tem que jogar atrás e tem que ser um time raçudo, e nós é Corinthians. O pior que pra mim, pro Corinthians parece que aquilo encaixa, sabe? Assim, porque na arena, você, tipo na arena do Corinthians lá, tipo, quando você vê aquele time do Corinthians fazendo um gol 1-0 ali, 2 horas de jogo ainda, e você vai ter a massa do Corinthians em sua volta e o time todo fechado, mano. O time parece que não vai conseguir. Pode ser tipo um Barcelona, mas o time vai parecer pequeno por causa da torcida, tá ligado? Eu acho que o único time que dá pra encaixar jogando recuado assim é o Corinthians. É o caso do São Paulo. Quantas vezes aconteceu isso com o São Paulo? Chega lá em Itaquera, toma um gol no comecinho do jogo e acabou. Pode desligar a televisão, porque não vai rolar nada de diferente. O Corinthians vai se retrancar, a torcida vai empurrar e o jogo vai terminar assim. No jogo da rodada passada do Flamengo e Corinthians, eu falei isso pro meu pai quando a gente tava assistindo. O Corinthians fez o gol, eu falei, pronto, pode desligar a TV que o Flamengo não vai fazer mais nada. E achou aquele gol com o Gabigol lá, mas... Que é o artilheiro do campeonato, né, caro Wellington? Você pega o time do Palmeiras também, tem um alto investimento, e pega o time retrancando, jogando, por exemplo, como o Corinthians joga. O time acaba sendo campeão, sei lá, do paulista, do brasileiro da vida. Você acha que o torcedor vai ficar feliz com o futebol apresentado? Infelizmente, cara, eu digo que vai. O torcedor não vai, cara. O torcedor do Palmeiras, ele tá cobrando o time pelo investimento que tem sido feito. Sim, mas tipo, igual o Corinthians trouxe o Gil. É um investimento grande aí, tipo, encaixa totalmente. Né? Não, mas o Corinthians é dinheiro que ninguém sabe. Aqui no Brasil... Falamos do Flamengo, que não fazia gol, e tocou no assunto do Gabigol, que agora é o artilheiro do campeonato por enquanto.
11 rodadas, 8 gols? 8 gols. 8 gols. gols. Uma Uma bela média para os padrões brasileiros. O segundo artilheiro é o Everaldo Stum, do Chapecoense. Quantos gols? 6. Ano que vem ele vai estar no time grande, hein? Ele tem 6, o Gabigol tem 2 gols. Não sei. Centroavante, velho? De beirada, centroavante? Centroavante. Ele é centroavante. Aí, ó, um jogador que seria muito bom pro Grêmio. E, tipo, Se vingar. e o negócio é que o Gabigol foi artilheiro do ano passado, né? Com 18 gols e indo pra segunda artilharia aí. Ainda falando do Fortaleza, Que jogo contra o Essa Atlético. pauta existiu em algum momento? Nem lembro mais. Entendendo, tá nem a Porque eu citei o Fortaleza, ele quer voltar aos... depois ele corta e coloca no lugar certo. Ele não vai fazer porra nenhuma, sabe? Eu vou botar... Ainda, Ele vai colocar minha voz, tá ligado? Do primeiro. Corta aí. ainda falando do Fortaleza e do nosso queridíssimo Rogério Ceni, São Paulo? através das Fortaleza. através da nossa prévia realizada no começo do Brasileirão, tá lá no blog, corre lá. Nós já tínhamos previsto é o que link? Qual é o link? dreamteam.travel.blog. Esse é o link. Vai estar aqui na descrição. Tem a prévia de todo o Brasileirão. Nós já tínhamos dito que o Fortaleza vai ficar ali um pouco abaixo do meio da tabela, mas não vai cair. Isso porque o Rogério está lá. Por enquanto, o time não tá bem, não vamos falar que tá bem, porque está abaixo da metade da tabela. Isso porque é um elenco mediano, é um elenco... O Rogério, até um tempo atrás eu vi um jogo do Fortaleza, não é aquele time do São Paulo, não é aquele São Paulo do Rogério Ceni, mas consegue fazer o que dá. Eu vejo que os jogadores se esforçam pelo Rogério, ele tenta colocar a metodologia dele em prática. É aquilo, o time é mediano, os jogadores estão lá, só chegam naquele nível praticamente. Então acredito que ele, com o elenco melhor nos próximos anos, possivelmente chegará ao título do Brasileirão. Eu acho que o Fortaleza tem um time montado pra se manter, né, no Brasileirão. E, tipo, como tá no começo até, mas o Fortaleza tem 14 pontos. E tá em 14º. O Internacional tá em 6º e tem 17 só. Então uma vitória leva o Fortaleza lá pra 6º. São Paulo tá com 4 pontos de distância do Fortaleza. Então, uma vitória do Fortaleza leva lá pra cima. Então, E já não falei tá uma mal, vez e falo de novo. Rogério Ceni é o técnico do Hexa. Já que a gente tá nesse momento de bajulação Rogério, é claro que é cedo para dizer, já que ele só tem 2 trabalhos, mas o que eu vejo como a melhor característica do Rogério é que ele, ao contrário dos outros treinadores, a maioria dos treinadores, ele trabalha com o que tem. Por exemplo, no São Paulo, ele tinha um elenco mais jovem e um time mais ofensivo, enquanto o Leco deixou. Então ele colocava o time mais pra frente, amplitude no máximo no time, para dar bastante velocidade pro time. Já no Fortaleza, ele busca jogar com a bola sempre que possível, porque isso é uma coisa que ele preza muito no futebol, mas ele percebeu que o time, por não ser tão capacitado tecnicamente, às vezes precisa jogar um pouco mais defensivo, não nível Mano Menezes, Felipão, mas quando o time precisa se defender um pouco, ele sabe, ele não é aqueles treinadores que colocam o time pro ataque e foda-se. Nós temos aí, falando de estatística, como a gente já falou da artilharia, né? Em assistência, quem lidera a assistência é o Dudu. Apostei no Dudu, líder de assistência, hein? Do Brasileirão. Uhum. O que mais que você apostou? Palmeiras campeão. Eu coloquei no da Palmeiras Libertadores que o Dudu ia ser líder de assistência, ele não tá indo tão bem. Mas olha, ele tem 5 assistências em 10 jogos. E eu separei aqui, ó, não sendo clubista, mas o Arrasca, ele tem 4 assistências em 5 jogos. Quanto tempo ele vai ficar? Quanto tempo ele vai ficar fora? Acho que é 2 Ele semanas. volta no próximo jogo da Libertadores já. Graças a Deus, porque tá sem Everton Ribeiro, Diego e Arrascaeta. Os 3 armadores Diego do time. se partiu ao meio, né? Nossa, velho, na hora que o Diego machucou. Será que ele está se arrepende de ter votado pro Santos? Santos? Eu já vi muito torcedor flamenguista querendo chutar o Diego. Ah, isso é normal. Isso é No Santos, não. No Santos jamais isso iria acontecer com Tem ele. muito que... Não, lógico que não. Jamais ia acontecer Lógico com que ele. não. Os caras não gostam do Coelho. Quando ele escolheu Um profissional exemplo da porra do Quando o caralho. Diego Diego escolheu tem ir pro... muita história no Quando o Santos. Diego escolheu ele ir pro Flamengo, o torcedor do Santos tava, tipo, querendo matar ele, porque ele não foi pro Santos. Então, tipo, velho... mas aí se ele for meio pro- que Se ele for manchou. pro Santos, a torcida vai amar Não, ele. Mas, agora sim, mas o tipo, do falando, se Flamengo na é época, normal, se na o época Flamengo ele, tá bom, tipo, se ganhar. se na época Mas, ele tipo, fosse pro Santos, A proposta que ele tinha era do Orlando.
O Santos não fez proposta pra ele, eu acho. A do Orlando era bem melhor. E ele Era melhor que a do Flamengo até, né? Era. Na verdade, parece que não. Aí ele parece que soltou aquilo pro Flamengo aumentar a proposta. Ah, eu vi falando muito disso também, mas eu não confirmei, então. Voltando agora no que o Lucas já tinha falado um tempo atrás sobre o Jorge Jesus não ter muito tempo de trabalho. É importante pra ele, nessas próximas rodadas, vai ser como ele vai lidar com as lesões que aconteceu no time. Então, a Arrascaeta já se lesionou, o Diego agora, então, também por muito tempo. A galera tava criticando ele, mas, tipo, voltando no Diego. Mas, tipo, pra mim o Diego foi um cara que mais evoluiu depois que o Jorge Jesus entrou, sabe? Ele mudou ele de posição e a característica do Diego, tipo, aquele giradinho que ele dá, tava sendo muito melhor ali de segundo volante. Agora, machucado, a gente tem que ver aí como é que funciona. Mas com o Gerson, contratado também, que joga nessa posição também, lá fora ele tava jogando aí, pode ser que... O bom é que o Flamengo tem um elenco, então talvez pode ser até... Elenco assim, né? O Flamengo... Eu sempre acho que o Flamengo tem um elenco disfarçado. O Flamengo não tem um elenco, ele tem vários jogadores que jogam na mesma posição. E aí, na hora que todo mundo machuca, que aperta, falta jogador. E aí é o negócio que o técnico tem que aparecer, né? Então aí Jorge Jesus tem que se provar aí no Flamengo aí se valer a pena e na hora que falta os jogadores. Então, mas o Flamengo teve o azar de todo mundo que desmanchou, é tudo ali na mesma posição, todo né? mundo na mesma posição. Na verdade, talvez o melhor setor do time, né? O meio-campo é onde tem mais jogadores de alta qualidade. O pessoal decidiu desmanchar todo mundo de uma vez, né? O Arrascaeta tomou no banco, mas quando ele jogava, ele tava sendo o melhor do time, fácil, assim. O que o pessoal mais reclamava do Flamengo, assim, em relação ao elenco, era a parte defensiva, né? Sim. E agora contratou um zagueiro de 1,3 m. 1,90 m. O Gerson é alto, né, velho? O Gerson? Porra, tava do lado do Pablo e tava alto pra porra, o Pablo velho. tem 1,90 m. O Pablo tem 1,90 m? Velho. O Pablo tem 1,90 m? E ele do lado não, tava... o Pablo, você tá pensando Pablo no Pablo Martins. de São Paulo? Não. O Pablo, o zagueiro que o Flamengo contratou. Espanhol. Era do Manchester City e jogou no La Coruña. Conhece esse cidadão, né? Ele tava na apresentação lá do Gerson. O Gerson é muito alto, velho. Ele é mesmo. E o pior é que ele não parece que ele é magro, velho. Ele parece ser baixinho. O elenco do Flamengo também, que o setor mais criticado era a defesa, né? Contratou também 2 bons laterais, né? Mas é 2 laterais velhos. Não, sim. Igual, tipo, uma coisa assim, tipo, tá ligado? No jogo do Emelec contra o Emelec ontem, teve muita jogada que o Rafinha faltou perna. Tanto que o Rafinha no começo ele tava jogando uma posição fora, né? Então talvez isso quebrou um pouco da condição física. Ele tá um bom tempo sem treinar, voltando de temporada. Começando a temporada dele agora. Mas, tipo, quando chegou no segundo tempo, dava pra ver que ele faltava um pouco perna, porque ele não voltava, ele ficava no ataque. E acho que talvez o Felipe Luiz, apesar que o Felipe Luiz já não é tão velho quanto o Rafinha, mas pode ser um pouco de um problema aí pro Flamengo. E quando o Rafinha voltou pra lateral, você viu o chapéuzinho que ele deu no maluco? Acho que a questão do Rafinha de faltar perna é que, tipo, ele praticamente não teve férias, então, tipo, ele vai ter uma temporada e meia até ter as férias. Então. O Everton Ribeiro, mesma quando coisa que o Felipe chegou no Flamengo, Luiz. aconteceu isso. Ele terminou a temporada na Arábia e veio pro Flamengo. Ele não teve férias. Meia temporada dele ali no Flamengo foi horrível, porque ele não aguentava jogar direito. Ele jogava um jogo bom ou outro, passava uns 10 jogos sem jogar nada. E aí depois que ele começou a se encaixar, ter férias e ter o ritmo normal de jogador aqui do Brasil, ele começou com meia bola. Eu acho que quando o Rafinha e o Felipe Luiz pegarem a pré-temporada aqui do Brasil, a pré-temporada entre aspas, né? Eu acho que o nível deles em relação aos outros laterais brasileiros vai ser, tipo, vai ficar muito evidente. Em relação ao nosso queridíssimo Pará. Vai pro Liverpool. Olha. Vocês sabiam que o Pará joga na lateral esquerda? Maldição do Pará, gente. Falou o nome dele 3 vezes, ele vai pro seu time. Quem? Pará. Não entendi. Para. Ah, tá. Pra que time torce o João Kleber? Não entendeu? Eu entendi. Ele que fala para. Tem um time chamado Pará? Puta que pariu. Vai te tomar no cu. Teu presidente já não ajuda teu time. Tu quer levar esse cara pra lá, pai? Aqui tem informação, o João Kleber torce pro São Paulo. Oh, my God. Pará confirmadíssimo no São Paulo. Bom, acho que ali do top 5, a gente não falou do São Paulo, né? Quem é São Paulo? Precisa? O que você acha? Precisa falar. Ninguém falou do Atlético também, ninguém quer.
problema do São Paulo, ganhou de 4x0 da Chape e depois também acho que vai Não morrer. se comemora goleada. Exato. Exatamente. A Chape tá muito fraca, né? Você goleia, você chora. A Chape tá no rebaixamento. Esse ano cai. Depois da volta, conseguimos o empate com o Palmeiras. Foi com o time praticamente reserva, mas tudo bem. E aí falando... O líder é sempre bom, né? Mas não com o time reserva. Então, mas se brincar, eu não sei se o time reserva do Palmeiras teria perdido pro Ceará. Tem o fator motivacional, né? O jogador às vezes não tá sendo reserva, quer mostrar serviço pro treinador porque quer uma vaga no time. Como o Fraga falou, talvez o time reserva do Palmeiras não tivesse perdido pro Ceará. E não estendendo muito, mas falando do último jogo do São Paulo contra a Chapecoense no estádio do Morumbi. Assistindo o jogo, deu pra ver um time muito retraído no primeiro tempo. Sinceramente, não foi um bom primeiro tempo para ambas as equipes. Dois times muito afunilados. No segundo tempo, o Cuca colocou o Everton e o Toró. E em 11 minutos, o time que ganhou uma amplitude fez 3 gols. Então, será que não é algo a se pensar? Eu sei que o Pato vem vindo bem no time titular e jogando como um falso 9, e isso ele pegando a bola quase no meio de campo. O nosso querido Toró, vindo do banco, tá jogando muito bem. Uma das coisas mais tristes hoje no São Paulo é o Reinaldo no meio de campo. Nossa senhora, nem me fala o nome desse cara. Calma, cara, você não pode ser clubista aqui. Quer dizer, não Eu muito. acabei de ser O Reinaldo é o Pará. Vocês vão ter o Reinaldo e o Nossa, Pará. pra quem curte esses amistosos, entre aspas, de times brasileiros com o europeu, o torcedor São Paulino já sofreu com o Reinaldo e Douglas segurando o Ribéry e Robin, que foi só perdeu de 2-0. Náutico. Só perdeu de 2-0 por causa do Rogério. O torcedor teve que aguentar lá, Reinaldo e Douglas. Só perdeu mais um dia, o torcedor E teve... não estendendo muito, ainda seguindo a prévia do nosso Brasileirão, que tá lá no blog, acreditamos que o São Paulo, se possível, consiga uma vaga no G4. Falando da prévia do Brasileirão que nós fizemos aí no nosso blog, um pouco decepção, assim, não tanto por ser um time do Rio, que é o Fluminense, que mostrou um futebol bem jogado, né? Um toque de bola partindo do goleiro ali, era um time que não dava chutão, mesmo sendo carioca. Mas eu esperava um pouco mais, o time é o 17º da tabela e tá jogando bem mal. E contratou o Nenê aí, né? Mas Você acha que o Nenê vai dar jeito? olha, o pior é que o Nenê talvez até encaixe ali no Fluminense, não sei. No lugar do Ganso, né? No lugar do Ganso. Eu ia falar isso agora. Mas tipo, será que os dois juntos não vão dar... Porque o estilo de toque de bola pode favorecer os dois, não? Mas o estilo de toque de bola deles exige um pouco de pressão alta, marcar até o final. O Nenê tem 37 para 38 anos. 39. E o Ganso é o Ganso. 39? 39. Que isso, gente. E o Ganso tem joelho de 39, 40 anos. Aí você está dando pouca idade pro joelho do Ganso. O Ganso tem um joelho de 46 anos. Jogar com um desses jogadores ali é ter que ter outro jogador pra marcar por ele e por esse atleta. Se você querer jogar com os dois juntos, vai ter alguém que vai ter que marcar por 3. Teria que ter o Cuejar do Fluminense. Tem que ter o Kanté. Joga ali Kanté, Felipe Melo. Melhor referência. Kanté, Felipe Melo e coloca os dois na o frente. Kanté, Ele tem 38 anos. Aqui tem informação. Nenê. O joelho do Ganso não, pô. Não, o joelho do Ganso... O Ganso já tá aposentado. Joelho do Ganso vai se aposentar... Tá aposentado na nova presidência. É isso que eu ia falar. Já E tão velho que 100% ele é. ainda. Então. Libertadores! Oitavas de finais da Libertadores, tivemos vários jogos aí. Alguns times brasileiros jogaram. O Grêmio joga no dia exato que nós estamos gravando esse querido podcast. E por enquanto nós tivemos o jogo entre River Plate e Cruzeiro 0x0, Palmeiras e Godoy Cruz 2x2, LDU e Olímpia 3x1, São Lourenço 0x0, Inter e Nacional, o Inter ganhou de 1x0 e o Atlético Paranaense perdeu de 1x0 pro Boca. Esqueceu de alguém, não? E eu não esqueci de ninguém, não. Emelec, Flamengo, 2x0 Emelec. Que time é esse aí? Nunca nem vi. Pô, acho que a gente pode começar... Pelo Flamengo, né? Flamengo. O Ellison, o que você tem a dizer sobre a partida do Flamengo? Quais foram os pontos positivos do time? Os pontos negativos? Os pontos positivos foram esses aqui, ó. Mas como assim? Você não está dizendo nada. Vou puxar até a estatística aqui do jogo, mas o time do Flamengo não sabe jogar Libertadores, né? Posse de bola, 69% de bola pro Flamengo. Pro Mengão. Pro Mengão. Sim, então. Mengão da massa. Mas é aquele detalhe da posse de bola não efetiva, né? O Flamengo só tocava a bola de lado. E aí o Emelec... Ó, disputas vencidas. O Flamengo venceu 54% das disputas. Escanteio 7-4 pro Flamengo. O Flamengo chutou cerca de 14 bolas ao gol. O Emelec... Não, Chutou
ou chutes? Chutes ao gol foram Dois. Para um time que teve 69% de posse de bola. E jogou com a mais durante com o tempo. 14 chutes no gol só. Sim. É muito pouco. O Emelec chutou uma bola no gol no primeiro tempo, que foi o chute do gol. O Flamengo só chutou uma bola no gol, depois estava 1x0 e tava quase terminando o primeiro tempo. Esse é o ponto. Não dá pra um time querer ganhar a Libertadores e o time não chuta pro gol, tá ligado? Tava chovendo, chuta no gol, o goleiro vai espalmar e vai escorregar da mão dele. Dizem que o Jorge Jesus não sabe jogar Libertadores. Jogou. A primeira. Caralho. Também calha do Flamengo ter tido que improvisar alguns jogadores, né? Tipo, o Rafinha teve que jogar no meio campo. Não, na verdade ele não teve, né? O técnico escolheu pra isso, mas... E a bola foi nas costas do Rodinei. Rodney. E o Arão dando banco pro Cuejá, velho. Como é que pode? Na hora que o Cuejá entrou, o sistema defensivo do Flamengo melhorou muitas vezes, velho. Aí tomou o gol. Triste. É foda, mas, mano, eu não sei não, Flamengo. Acho que não vai conseguir reverter esse resultado aí não. Vai ser 2x1 pro Acho que vai ser muito difícil pra reverter. Vai ser 2x1 pro Flamengo, o Flamengo vai fazer um gol, aí o Emelec vai empatar e o Flamengo vai fazer um segundo e a torcida vai vaiar no final do jogo. Bolas de cristal. O que você acha que o Flamengo pode fazer pra reverter o placar? Num sonho utópico seu, o que teria que ser feito? O time do Emelec não é um time bom. Acho que eles não ganharam em casa na Libertadores. O único jogo que eles ganharam na Libertadores em casa foi contra o Flamengo. Um time que tá na oitava, se não ganhar em casa, não é pra ter ganhado 2-0 um candidato ao título, sabe? Não porque o Flamengo seja tipo, nossa, favoritismo ao título da Libertadores, mas era um time que começou muito badalado no começo do ano, com as contratações aí. Pro Flamengo quiser reverter, tem que... o Jorge Jesus joga um time com um volante só, então é um time que já vai jogar pra cima, mas tem que jogar com a torcida. Apesar que a torcida do Flamengo criou um ambiente dentro do Maracanã sem querer, que é o de apreensão. No começo do jogo, aquela torcida do Flamengo, tipo, fala assim, nossa, que torcida da porra. Quando não começou o jogo, né? Não, no começo do jogo, aqueles 15 minutos ali, tá ligado? A torcida do Flamengo em cima, vaiando o time quando o time tá com a bola, o time adversário tá com a bola, tipo, eles estão vaiando ali. Quando tem lance de próximo de gol aqui, que a torcida começa a gritar Mengo, tipo, eu acho que se eu fosse jogador do time eu tremeria. Mas aí quando começa o jogo, começa a estender. O Flamengo não conseguiu o gol, a torcida começa a se calar. E aí o time vai junto, o time olha pra você, tem 60 mil torcedores no Maracanã, e os caras estão começando a ficar calados e o time começa a sentir. E aí que indecisão que o Flamengo cai, porque chega no Maracanã e a torcida sente porque sempre tá perdendo no Maracanã. O Flamengo, se quiser ganhar, tem que arranjar um gol cedo. Porque se não conseguir um gol no primeiro tempo, a torcida vai começar a sentir o jogo, e aí é perigoso os jogadores sentir e os jogadores começarem a sumir assim do jogo e já era. Pra mim eu acho bem difícil por causa desse detalhe, mas se conseguir um gol cedo que eu digo assim, no primeiro tempo, eu acho que é bem possível o Flamengo conseguir levar essa classificação, porque o time do Flamengo é bem superior ao Emelec. Essas foram as palavras sobre o Flamengo. Não, calma, acho que eu queria falar uma coisa. Não, você ia falar pro Flamengo... Como o Emelec vai vir muito recuado, então a principal arma do Emelec vai ser o contra-ataque. É a única coisa assim que pode comprometer mais o Flamengo em relação ao oponente em si. Eu não sei porque, mas eu não gosto de Flamengo jogando com o time fechado. Parece que o time não sabe do Flamengo, não sabe jogar com o time fechado. Minhas esperanças estão lá embaixo. Tô colocando a expectativa lá embaixo pra me surpreender e comemorar feito um louco quando o Flamengo fizer 3 gols em cima do Emelec. Sobre o segundo gol do Emelec. Tudo bem que o Flamengo estava numa pressão e tudo mais, mas vocês não acharam que aquela recomposição defensiva foi meio patética? Porque o Flamengo saiu mano a mano, saiu 4 contra 4. O René... E aí depois ficou 5 contra 4 porque um jogador do Emelec chegou e os caras ficaram parados. Eu acho que o Arão tava na jogada dele e parou. O Arão foi pra cima do maluco. Ele foi dar o bote e o René... René. A bola desviou no René? Isso, mas você pode ver no replay do lance que tinham 2 caras marcando o da bola, fazendo com que esse que chegou dentro da área, eu acho que ele ficasse o René livre. Que deu o bote e o Arão que bateu, sobrou. Não sei, cara. Porque o René que depois tentou consertar o lance ainda, e aí o chute pegou na perna dele e matou o goleiro. Foi uma transição defensiva do Flamengo bem porca, num lance que não poderia acontecer. Uma coisa que acontece dessas transições, que quem fazia essa transição era o Cuejá. O Cuejá que salvava o Flamengo, porque ele tava lá no ataque e do nada ele surgia lá na defesa, no outro lado do campo, pra salvar a bola.
Ele cobriu o campo inteiro, então. Porque falta isso aí. Você viu o jogo inteiro? Ô, Paulo Guerreiro aí decisivo, hein? Paulo Guerreiro é um dos, se não o melhor centroavante que atua no Brasil atualmente. O Flamengo segurou o Guerreiro tanto quando tinha um time horrível ali pra tocar a bola pra ele. E aí, quando arrumou o time, liberaram o Guerreiro. Não liberaram, mas, tipo, deixaram sair mais ou menos, sabe? Com esses sentimentos assim. Se o Guerreiro estivesse no time do Flamengo aí, meu Deus do céu. Gabigol tá sendo artilheiro do Brasileiro, mas um Guerreiro com esse time. Internacional 1, Nacional 0, Felipe. O jogo, de certa forma, meia boca, mas esperado. Ótimo resultado fora de casa, ainda mais na Libertadores. O que falar do Guerreiro, né? Simplesmente um dos, se não o melhor centroavante que atua no país. Decisivo, mas enfim. O passe de bola do jogo foi 51 pro Nacional. Muito equilibrado. Chutes ao gol. É isso que eu ia citar agora, porque a posse foi bem equilibrada, mas o Nacional deu um baile, né? Assim, de efetividade não, porque dos 15... Só acertou um ao gol. Chutou 15 bolas e apenas uma foi no gol. E o Flamengo... O Internacional... O quê? Flamengo e 3 ao gol. No próximo jogo? Essa chave aí se enfrenta. E passar dos dois aí, enfrentam um ou outro. Seria interessante, né? Um reencontro do Guerreiro. Maracanã lotado. Não, pô, Nacional e Flamengo, não Internacional. Tá tremendo pro Guerreiro. Guerreiro é pipoqueiro também. No Maracanã ele pipoca. Pegou, largou, quase acontece um cocorococó. Godoy Cruz e Palmeiras 2-2. Péssimo resultado pro Godoy Cruz em casa. Ainda mais. As devidas circunstâncias. Apesar que o Palmeiras teve aquele do Barcelona, né? Que o Palmeiras saiu perdendo de 1-0, né? O segundo jogo foi em casa, o Palmeiras não conseguiu reverter, não foi? Sim. E eu não sei se... Apesar que o elenco do Palmeiras hoje em dia é bem melhor que aquele ano, mas era perigoso em ser eliminado aí com 2-0 pra reverter. Sim, vendo o primeiro tempo, assim, o Godoy Cruz é um time limitado, mas é um time organizado. Me falha a memória agora o nome do técnico novo que tá lá. Eu acredito que não seja o trabalho dele, porque ele é novo. Mas o time rodou muito bem a bola, o Palmeiras estava assustado. Chegaram muito fácil ao primeiro gol, tanto é que nem 10 minutos de jogo tinha. Teve outras chances, logo antes do meio do primeiro tempo já estava 2-0. Palmeiras foi pra empurrância, porque foi o jeito. O goleiro também teve mão curta. Tava muito bem na partida e do nada ele deixou passar uma bolinha que o Felipe Melo cabeceou e aí deu sobrevida pro Palmeiras, mas aí em seguida saiu um pênalti ridículo do Gustavo Gomes. Um zagueiro do calibre dele não pode fazer aquilo. E nosso querido Santiago, não vou me lembrar o sobrenome dele agora, Santiago Garcia. Podia ter decretado a partida. Eu acredito que se tivesse feito 3-1, ficaria muito difícil pro Palmeiras, mesmo com o tempo ainda rolando. Vamos dizer difícil pro segundo jogo também. Agora ficou muito difícil pro... E teve também aquele lance do que aconteceu com a viagem do Palmeiras, né? Teve um negócio com o avião lá que arrematou 2 vezes e depois eles pousaram um lugar bem longe do local do jogo. Então pode ter pesado, talvez. O psicológico ali, talvez um pouco do físico, não sei. Não sou nenhum educador físico aqui pra estar falando disso. Eita. Temos 3 caros amigos aqui na mesa que podem falar melhor. 2? Desculpa. É que eu não sei fazer contas. Né? É por isso que eu faço podcast. Palmeirense, bom. Eu faço podcasts. 4 mais 1 é 9. Mas me surpreendeu bastante o Godoy Cruz no primeiro tempo. Eles rodavam a bola muito fácil, tanto que o segundo gol também saiu muito fácil nas costas do Diogo Barbosa. No segundo tempo, meio que eles não tiveram o que fazer, né? É um time mais limitado que o Palmeiras tinha que se impor, dominou o resto da posse de bola, conseguiu empatar o jogo e eles não tiveram muita força para fazer mais. Isso sem a posse de bola que eles tiveram no primeiro tempo. Acredito que o jogo foi mais ou menos isso e agora ficou difícil para eles reverterem aqui. Aqui o Palmeiras vai se impor, vai mostrar o elenco que tem e com 2 gols fora é quase impossível perder essa vaga. É esse negócio dos gols que complica, né? Porque 1-1 da Palmeiras, os 2 da pênalti, 0-0 da Palmeiras, então... Ficou muito difícil para eles. Se fosse torcedor do Godoy Cruz, eu teria preferido perder de 1-0 do que ter empatado de 2-2. Sim. A gente pode falar também do jogo do Cruzeiro, né? Fala aí. Que foi pra Argentina simplesmente pra não jogar bola. O River Plate dominou o jogo. O Cruzeiro não... 0-0. O Cruzeiro não chegou a dar... Foi um resultado muito bom, velho. Não, sim. 0-0 na Argentina. Sim. Pro Cruzeiro o resultado foi bom, mas o jogo em si
foi preocupante. O time não conseguiu dar um chute ao gol durante os 90 minutos. Sofreu uma pressão muito forte. Bola no gol no jogo? O Cruzeiro não deu um chute ao gol. Não, peraí. Calma aí, não deu um em direção ao gol ou não? Não. Vocês estão me falando que o Cruzeiro não chutou uma bola no gol? O Cruzeiro deu 5 chutes. Não acertou nenhum ao gol. Eu pensei que não tinha nem... Eu também tava nessa expectativa. Caralho, Cara, tá travado. Eu não acho isso. 0x0 foi um resultado gigantesco, então. Isso porque ainda aos 90 minutos, 99, no último minuto dos acréscimos, o Léo quase pega o resultado do Cruzeiro e joga na lixeira, porque ele fez um pênalti, cometeu um pênalti totalmente desnecessário. Pênalti pré-VAR, né? Mas foi um pênalti de quem ainda imagina que o VAR não vai ajudar. O que os jogadores brasileiros têm que perceber é que se fizer pênalti... Isso é muito burro. Sabe o que é incrível? Sabe o que é incrível? Os jogadores do River Plate também não viram. Pra eles, ninguém pediu pênalti. Eles queriam bater o escanteio. Eles queriam bater o escanteio. A arbitragem que viu o pênalti deu. A sorte do Cruzeiro é que o Soares, que bateu a bola, ele isolou. Você disse sobre ser preocupante do Cruzeiro, mas a verdade é que era bem isso que o Mano queria. Ele não gosta do futebol. Isso. Ele é um agente anti-futebol infiltrado nesse esporte. O que ele queria era não ter jogo, e ele foi bem sucedido nisso. O time dele, ele não queria atacar. Não é algo que falhou no plano dele, ele não conseguiu contra-atacar. Ele não queria, é isso que ele faz. E ainda, é incrível. Como ele teve a sorte ainda de ganhar um pênalti no último lance. Teve o azar de ter um pênalti cometido e a sorte do adversário ter perdido o pênalti no último minuto de jogo. Ele teve a sorte dos caras terem perdido o pênalti que... Cara, é inacreditável como tem sorte esse mano, velho. Assim, esse cara tem muito que tomar no cu. O cara não faz nada pelo futebol. Pro futebol, se o Soares tivesse feito o gol e em Minas, no Mineirão provavelmente, o Cruzeiro fosse eliminado com 0x0, eu ia achar muito bom. Se olhar só pro resultado, eu acho o resultado muito ruim pro Cruzeiro. Qualquer empate é do River. Verdade, não tem essa possibilidade. 1x1, 2x2 é do River. 0x0 em pênalti. Eu sei, mas o que ele vai querer agora, ele vai segurar um 0x0 de novo. Né? Vai em casa, assim. Não tinha pensado nisso. Ele vai tentar segurar um 0x0 de novo, provavelmente. Mas o Mano Menezes, o que ele vai treinar nesse período é pênalti. É pênalti. O Fábio dá uma sorte aí de pegar. Pô, o Cruzeiro não, ele é bom. O Cruzeiro não tem um time ruim pra estar assim, né, velho? Thiago Neves, o Rodrigo. O Rodrigo tá jogando? Mas isso... Rodriguinho, acho que é titular. Não é... O Fred também tá no relesionado. O Fred, ele tá com... não vou lembrar, velho. Vamos ver. Pô, o Fred também. O Fred tava jogando pra caralho e machucou, velho. Pra caralho sim, né? Ele tava fazendo o papel dele centroavante, fazendo bastante gols. Tava fazendo o papel de Dom Fredão. Eles jogaram com o Pedro Rocha na frente. Que não é um cara ruim também aí, né? E mesmo assim sair com só 0 gols e 0 chutes. O último brasileiro da Libertadores que falta é o Atlético Paranaense. Jogou em casa contra o Boca Juniors. Foi melhor no jogo, teve mais posse de bola. Péssimo resultado em si, mas a partida o Atlético chegou a jogar melhor, teve mais posse de bola, teve mais chutes. Não ao gol, mas chutes em si. Procurou mais o ataque. Em casa você não conseguiu o resultado. É triste. Ficou muito difícil pro Atlético Paranaense. Embora ter feito uma boa partida. O Marco Rubem perdeu um pênalti também. Sim. No finalzinho Bateu na trave. E um time que tá bem, assim, não somente vinha bem na Libertadores, mas tá bem no Brasileirão, em casa ainda é o algoz deles. Eu não gosto desse time. Mas eu também acho que dificultou muito pra jogar o segundo jogo fora de casa, isso porque eles podem ter o De Rossi já no próximo jogo? Não, só na próxima fase. De Rossi, Felipe Luiz... Henrique Dourado, Adriano, caso o Atlético Paranaense. Talvez, né? A gente sempre tem aquela esperança. Quem volta primeiro, Adriano ou Carmelo? Sabe? Pô, Adriano Imperador no time do Flamengo aí, meu amigo. Foi um resultado muito ruim para o Atlético Paranaense, é claro, mas eu não perdi as esperanças de uma classificação, não. Eu acredito nessa organização que eles têm, o treinador deles, que é muito bom. É um time muito legal, raro aqui no Brasil, que é um time organizado. Sim. Eu acredito que eles podem se classificar mesmo na tão temida bomboneira. E os demais resultados foram... Ele deu 3x1 no Olímpia. Que ninguém tá ligando pra esse E São Lourenço e Cerro Porteño também 0x0. Que é outro jogo que a gente tá ocupando nosso tempo, não dando a mínima. E neste mesmo dia que estamos gravando tem Grêmio e Olímpia. Libertar. Grêmio e Libertar. Esse jogo promete. Eu acho que dá Libertar, hein? Libertar é bom.
Eu gosto do Libertad. Eu apostaria em vitória do Grêmio, 1-0. Gol do Renato. Pô, o Libertad foi o líder do time do grupo. Já que o nosso Estatística do quê? querido Felipe aí gosta de falar sobre estatísticas. O artilheiro da Libertadores é o Martínez e o Marco Ruben com 6 gols. A liderança de assistência está sendo com o Bruno Henrique do Flamengo e o Sanches do Melgar com 4 assistências hoje. Do seu o quê? Hã? Do seu o quê? Que? Repete. Vamos lá, artilheiros. Tem o Adrian Martínez, do Clube Libertad, e o Marco Rubens, do Atlético Paranaense, ambos com 6 gols. Na assistências, temos o Bruno Henrique, do Flamengo, com 4, e o Joel Sanches, do Melgar, também com 4 assistências. Do seu o quê? Agora você pegou, né? Melgar, cara. Seu o quê? O Felipe ainda não entendeu porque ele tinha a fala toda. Hoje não! Hoje não! Hoje sim! Hoje sim! Então vamos ver aí quem vai passar na próxima fase da Libertadores. Começando pelo jogo do Cruzeiro e River Plate. Quem vocês acham que passa desse jogo? River Plate. River Plate. River Plate. River Plate. Cruzeiro, só pra Palmeiras e Godoy Cruz. Palmeiras. Acho que sem surpresa, vai ser o Palmeiras. 3x3 Godoy Cruz. Isso. Seria muito da hora dizer as verdades. Godoy Cruz jogou a classificação fora, vai dar Palmeiras. É, eu também acho. Quem rolou pro Godoy Cruz e Palmeirinha consegue. Esse que ninguém se importa, mas Olímpia e LDU. E aí? Olímpia. LDU. Altitude. LDU já me deu 3. LDU. LDU 3x1, é verdade. Foi? Foi. Por isso que eu falei altitude, cara. Ele saiu também. Eu confio que o Olímpia vai conseguir reverter. Já foi. É que eu gosto muito do Olímpia, aquele time deles ali, velho. Calma, deixa eu ver o estado antes. É que eu pensei que ia ser só do brasileiro, mano. Eu fui surpreendido, esqueci. 1x0. O outro é 0x0, viu? O outro dá pra... Foi 0x0, pode chutar qualquer um. Puta merda. Eu acho que dá LDU. Internacional e Nacional. O Internacional, nossa, Internacional você já tá falando o confronto. Internacional. Inter. Internacional. É Internacional também. Inter, porque Nacional vai ficar fora. Aí vai ficar só Inter. Cerro Porteño e São Lourenço. Essa é difícil, hein? Essa é difícil. Essa é difícil. Time do Papa. 0x0 vai pros pênaltis e Deus resolve lá. Cerro Porteño. Olha, eu confio no São Lourenço. Eu acho que eles vão arrancar 1x0 fora de casa. Cerro Porteño. São Lourenço, Deus é mais. Nossa, Cerro Porteño joga em casa, mas eu acho que dá São Lourenço. Boca Juniors e Atlético Paranaense. Dá o Atlético. Olha, a lógica é o Boca, mas eu confio no Atlético. Boca Juniors. Eu acho que vai dar Boca. Mas eu acho que dá Boca. E Libertad e Grêmio. Eu acho que dá Grêmio. Grêmio. Grêmio vence hoje e empata o próximo. Eu acho que dá Libertad. Flamengo e Emelec. Daí já resolveu, pô. Nem tem nenhum jogo de volta. Flamengo. Eu acredito que o Emelec passa. Vai ser 3x1 o jogo e passa o Emelec. Emelec. Flamengo. Então é isso, pessoal. O nosso episódio fica por aqui. Obrigado por nos ouvir. E é isso. Valeu. Momento. O momento ridículo dessa semana a gente vai falar sobre o cricket, que é o esporte que mais paga bem para os seus atletas. O salário médio por jogo dos atletas é mais de 1.300.000 reais por jogo. Exatamente. 1.300.000. Repete isso. 1.300.000 reais. E qual é a frequência dos jogos? Então, esse é o ponto. A mesma questão da NFL, que vem logo em segundo. A NFL tem 16 jogos em temporada regular e paga por jogo para os seus atletas em média 674.000 reais. O cricket, por sua vez, ele tem menos jogos, 14 jogos por ano só. Mas mesmo assim... Isso é que liga? É a Liga da Índia. India Premier League. Gostei do nome. Só podia ser a Índia se ele for gostar desse lixo. E no ramo do futebol, a líder é a Premier League com 383 mil. Aí depois vem La Liga, alemão, italiano, chinês, francês, né? A seleção australiana é a que mais tem títulos na Mundial de Cricket. Ele é o Brasil do Cricket. O que seria o cricket, né?
Nem sei. Ridículo. Fazer um podcast de cricket. Eu nem sei Introdução ao cricket. Eu nem sei como que é o salário médio do indiano e tal, mas deve ser uma diferença absurda em relação a isso, ao trabalhador normal do trabalhador indiano. comum. Levanta às 6 da manhã. Exato. Indiano. Será que existe um Neymar? Porque, tipo, por exemplo, sempre existe nos Estados Unidos, os caras ganham bem. Sim. Então a diferença, assim, a relação à diferença na Índia deve ser algo bem ridículo. Não que nos Estados Unidos não seja, né? Porque... Não, é de qualquer esporte, assim. Mas na Índia... É um outro mundo, né? A gente vê aquelas fotos na Índia dos metrô lotadaço. Mais do que aqui na luz. Não existe dinheiro que arrume aquilo, né? Não tem como, gente, construir uma outra terra. Thanos. Faz parecer o Brasil ser bom. Alô, China. Thanos. Então é isso, pessoal. Esse era nosso momento ridículo. E vamos ficar por aqui. Nos acompanhem lá, como eu falei no começo do podcast. E é isso. Até o próximo episódio. Valeus e tchau, tchau. Este episódio foi um oferecimento de Dream Team, notícias esportivas e podcasts.